ao versículo 3, nós vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, Novo Testamento. Amém? Todos acharam? Amém ou não amém? Glória a Deus. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, na Tua presença nos colocamos mais uma vez. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu nessa noite. Que possamos esquecer os problemas lá fora, deixar tudo lá fora, nossa casa, nossa família. Tudo o que aconteceu, Senhor, no dia de hoje, durante a semana. Queremos descansar e ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai, nesta noite, Pai. Fala poderosamente, venha trazer com a Tua presença, trazer cura ao enfermo, libertação, ó Deus, ao cativo, em nome de Jesus. Aquele que está vazio possa sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. É por isso que estamos aqui, para se receber mais do Senhor e para cultuar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço também a cada um que mandou uma mensagem de conforto para nós lá no grupo da família, né, que perdemos o meu sogro, meio inesperado, mas não estava tão doente assim, e de repente ele partiu. Mas Deus sabe todas as coisas, estamos ainda passando pelo luto, mas estamos sendo fortalecidos pela oração de cada um de vocês, né, por cada um da família, e eu creio que em nome de Jesus está tudo nas mãos do Senhor e sabe todas as coisas. Quando chegarmos lá, nós vamos entender tudo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você também está conosco online, que você possa estar compartilhando esta mensagem, né? Marque os seus amigos, seus familiares, para que a palavra do Senhor alcance a vida de cada um e traga a transformação em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje é: nossas armas são poderosas em Deus. Amém? Você está armado? Deixa eu 5 amém só. Você está armado? Amém? Nossas armas são poderosas em Deus. E nós não podemos estar desarmados. Precisamos estar armados com a presença dEle, armados em todo instante com o seu poder, poderosas em Deus. Amém? Eu quero falar vários besouros para atrapalhar. Para as mulheres que têm medo. E a palavra de Deus diz assim, ó: porque embora andando na carne, amém? Alguém tem visão espiritual aqui, consegue enxergar o mundo espiritual? Alguém já enxergou alguma coisa espiritualmente aqui, sim ou não? Eu já também. Mas nós não andamos 24 horas vendo, amém? Porque andamos na carne, então nós não ficamos vendo o mundo espiritual. Até se nós ficarmos sempre vendo também, nós vamos ficar impressionados. Eu lembro de uma senhora lá da nossa igreja lá, a missionária Jurema, e um dia ela começou a orar, queria que Deus abrisse as visões espiritual dela. Aí ela começou a ver um monte de demônio. Ela falou assim: não, Deus, agora não quero ver mais não. Ela falou assim: pastor, é muito feio. O que eu estava vendo era... Eu fiquei impressionado. Eu falei: não, Deus, eu não estou preparado ainda para isso. Talvez mais para frente eu consiga. E ela pediu para parar de ver.
Então está dizendo assim, ó, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Muitas vezes surgem os problemas na nossa vida e queremos resolver na carne, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, porque se eu fizer assim vai dar certo. Aí parece que você põe a mão e nada sai do lugar. Porque estamos sempre resolvendo carnalmente. Quando tomamos uma decisão quantas decisões precisamos tomar na nossa vida, nós temos orado antes? Ou apenas paramos, analisamos a situação, a vida, ou aquilo que está ocorrendo e tomamos as decisões? Estamos tomando decisões carnais. Aí lá na frente fala, por que não deu certo, Deus? Agora você orou a Deus, agora você lembrou. Porque deu errado. Estamos militando, muitas vezes carnalmente, esquecendo que o mundo espiritual é mais real do que o nosso. Embora eu e você não enxergamos. Mas nada acontece antes no mundo físico, se não ocorrer no mundo espiritual. É muito importante a minha e a sua oração, a minha e a sua vida íntegra diante de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então precisamos viver em santidade, precisamos ter intimidade com o Pai e tomar as decisões conforme a vontade do Pai. E nós, muitas vezes, estamos tomando decisões com os nossos pensamentos, com a nossa sabedoria, com aquilo que achamos que vai ser melhor para nós. E Deus fala, você está contente só com isso? Eu tinha infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos é o que Deus tem para nós. Só que muitas vezes tomamos as decisões carnais e não espirituais. Amém? Porque as armas da nossa milícia, pastor, o que é milícia? É um conjunto de tropas do exército. Você faz parte de um exército. 3 amém. Você faz parte de um exército. Se fosse humano, carnal, só os homens iam participar. Sim ou não? Agora você, mulher, faz parte também. Amém? Porque é espiritual. E eu e você precisamos entender que você e eu estamos em uma guerra do bem contra o mal. Quando éramos crianças, a gente gostava de assistir os desenhos, né? Sempre tinha a luta do bem contra o mal, sim ou não? Quando a gente começa a crescer, a gente fala, isso não existe o bem contra o mal. Quando a gente conhece a Cristo, a gente entende que existe sim o bem contra o mal. E em todas as áreas da nossa vida, da nação brasileira, da cidade, em todo o momento aonde você trabalha, há uma guerra espiritual. E como eu e você estamos lutando nessa guerra espiritual? Com as armas de Deus ou com as nossas próprias armas? Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não está falando de confiar, eu não confio no Marco, porque eu não conheço o Marco direito. O Marco, você também não confia no pastor, eu não sei como que é o pastor. Não é disso que Deus está falando naquele momento ali. Quando Deus está falando, você continuar lendo, está falando assim, do homem que confia no próprio braço, confia em si mesmo. Não em confiar no outro, mas em confiar em si mesmo, naquilo que você está fazendo e tomando as decisões. E aí você olha o teu emprego, você vê uma forma, você olha dentro de casa, é outro problema. Amém? Sim ou não? Em todo sentido há os problemas, surgirão as dificuldades, e eu e você muitas vezes esquecemos que estamos numa guerra, que somos do exército.
Essa milícia é um conjunto de tropas do exército, porque as nossas armas, da nossa milícia ou do nosso exército não são carnais, mas o nosso exército são poderosas em Deus. Ninguém deu glória a Deus. Porque não está entendendo. Está difícil de entender, irmão, a palavra? Sim ou não? Pastor, estou entendendo, mas eu não estou entendendo direito. Você foi chamado, ou melhor, você já está numa guerra desde o dia que você nasceu. Não tem como você falar, eu não quero participar da guerra. Você já está na guerra, nasceu. O mal quer te destruir. O mal quer que você fique do lado dele, mas ele não quer o bem do lado dele. Ele quer que você sofra. Ele quer que você, os seus sonhos, os seus projetos e tudo que você pensa na vida dê tudo errado. Amém? É isso que ele quer. Quando conhecemos a luz, Deus clareia a nossa mente, abre a visão dos nossos olhos e começamos a entender um pouco o mundo espiritual ao qual fazemos parte. Muitas vezes, né, muitos falam assim, nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Mas mais de 90% é. Muitas vezes é a pessoa em si. Mas a grande maioria, o diabo influencia na minha, na sua mente e nas nossas atitudes, se nós não estivermos em Deus e perdemos muitas vezes as batalhas que surgem de casa, dentro do trabalho, nas situações da nossa vida, porque nós não estamos militando com as armas poderosas de Deus. Você faz parte do exército de Deus? Sim ou não? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Deus está dizendo para você, para de agir carnalmente. Para de analisar as coisas fisicamente. 1 mais 1, para mim e para você, é 2. Para Deus pode ser quanto Ele quiser. No mundo espiritual pode ser o tanto que quiser. Não tem algo que você falar, é isso, não. Tem coisas, irmão, que se você quiser parar para pensar, analisar na Bíblia, na sua mente, é na nossa mente que nós usamos, se eu não me engano, 5 ou 6% do nosso QI, é o que nós usamos. Um Einstein da vida aí usou 10, 12 no máximo. Imagina quanto ainda falta. Falta bastante, né? De sabedoria. E Adão e Eva estavam nesse máximo, hein? 100%. Então a gente quer parar com a nossa pequenez, a nossa mente, e agir ou ler a palavra de uma forma, é isso e pronto, acabou. Não é. Deus tem tanta coisa ali para revelar na nossa vida. E a gente muitas vezes fica com o pé atrás para fazer as coisas de Deus. Para tomar uma posição, para tomar um conserto e falar, não, Deus, é o que eu vou fazer, porque o Senhor colocou na minha vida e é o que eu vou fazer. Para de lutar carnalmente. E começa a lutar espiritualmente. As suas armas têm que ser poderosas em Deus. Quem está disposto a lutar com as armas de Deus? Então você precisa parar de lutar com as armas das carnais. E começar a entender que Deus é o que vai te dar a vitória. Mas precisa da sua ação em agir diante de Deus. Irmãos, as coisas de Deus, a Bíblia diz que o justo anda pela... Então não é pelo que você vê, não é pelo que você sente. A gente fala assim, eu só faço as coisas de Deus se eu sentir. E onde está falando que se você sentir na Bíblia, você faz? Tem algum versículo? Alguém lembra de algum versículo? Sente e faça. Tem algum versículo, viu? Não tem. O justo anda pela... Eu creio e eu tomo posse. Eu faço. Não é pelo sentir. E nós tínhamos muito essa mania. Eu faço sentir de Deus. Não, irmão.
Está tudo na palavra dele, nos direciona, e eu tenho que tomar a fé e a decisão. Eu vou fazer conforme Deus quer. E quando você dá o seu passo, Deus vai abrindo o mar. Quando Moisés, Deus, clamando, anda, marcha. Irmão, Deus começou a abrir o mar. Abre, é a fé, vai que eu vou abrir. E a gente fica com o pé atrás, vê aquele mar fundo, será? E a gente não age na fé. A gente fica na dúvida, será que eu vou fazer ou não vou fazer? Se você está em Deus, Deus vai te direcionar. Se você parar de lutar carnalmente e começar a lutar espiritualmente, com as armas de Deus, a sabedoria, o discernimento, a direção de Deus vai te guiar o que você deve fazer. Amém? Toda vez que eu lembro disso, eu lembro do sonho que a minha cunhada teve. Que ela estava dentro de um carro, na frente, só que do lado do passageiro. Atrás estava a pastora Gisele, a irmã dela. E o carro não tinha motorista, aparentemente. E o carro ia nas ruas, virava, tudo certinho. Aí ela assustou, nossa, mas o carro não tem motorista, colocou a mão. Aí o carro começava a subir em cima da calçada, quase batia no poste. Quando ela tirava a mão, o carro voltava a tomar sua direção. Muitas vezes nós queremos guiar a nossa vida e não deixamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava guiando o carro, estava guiando a sua vida. Mas quando ela colocava a mão, quando você coloca a mão, aí você vai ver, puxa, está dando errado. Por quê? Você tirou o Espírito Santo dali e sentou no volante e começou a guiar a sua vida. Fala, não, Deus, a partir de hoje eu tiro a minha mão, o meu jeito, o meu pensamento, eu vou fazer conforme o Senhor quer. O Senhor dirige a minha vida. Muitas vezes Deus está na minha vida, mas muitas vezes Deus está aqui atrás. Você que está na frente, irmão. Deus tem que estar na frente. E onde Ele vai abrindo as portas, vai tirando as armadilhas do diabo e você pode ir atrás tranquilo. Mas como você e eu muitas vezes não vemos, a gente fica, será que vai dar certo? Então Deus, fica aqui atrás, deixa eu ir vendo. O justo anda pelo que vê? É pela fé. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Que as nossas armas têm que ser as armas de Deus, ou poderosas em Deus. Amém? E aí, irmão, coisas que você nunca imaginava, os demônios vão cair por terra na sua vida. A força que o diabo tinha, colocava a mão na sua vida, e colocava a mão em certas situações da sua casa, Deus vai quebrar. Porque aí você sim estará com a espada da fé, e falar, agora não, agora eu estou com as armaduras de Deus, e agora eu vou vencer. Porque se nós andarmos desarmados numa guerra, o que vai acontecer, irmão? Vai morrer. No máximo você vai conseguir fazer é só se esconder. Quem ganha uma guerra se escondendo? Ninguém. Ninguém ganha uma guerra se escondendo. Mas quando eu e você falam assim, a partir de hoje, eu sou um cristão de verdade, vou me levantar em Deus, aí vai ser diferente. Já vai se levantar, você vai perceber. Mas você vai assim, se levantou? Se levantou para cair. Porque vocês estão com as armas de Deus sobre a sua vida. Amém? Para destruir fortalezas. Uma fortaleza, ela é fácil de entrar? Ou de sair? Sim ou não? Não, vai dar trabalho. Sim ou não? Não é fácil, pastor, uma fortaleza, me entrar lá, como que eu entro nessa fortaleza? Se eu estiver preso, eu não saio. Se eu estiver fora, como que eu entro? Só com as armas de Deus. Está dizendo o quê? Para destruir. Não é uma qualquer coisa. A gente sabe a historinha dos 3 porquinhos, né? Que o lobo ia lá, soprava na palha, soprava na madeira, mas quando chegava na de pedra, ele não conseguia.
E aqui Deus está falando assim, que eu vou destruir até mesmo fortalezas. Fortalezas malignas, irmão, que se levantam contra o país, que se levantam contra a cidade, Deus está destruindo. Pois a igreja tem orado. Estamos nesses 21 dias de oração e jejum pelo país, pelo presidente, pela nação, pela cidade. Estamos hoje no 8º dia de oração e jejum. E Deus está fazendo um grande mover. Amém? Lá na frente, irmão, temos certeza. O que Deus vai fazer é o melhor para mim, para você, para a nação brasileira. E Ele vai agir. Basta continuarmos lutando com as armas poderosas em Deus. Amém? E essas fortalezas vão cair sobre a sua vida, irmão. Em todas as áreas da sua vida. Então, estamos falando de nação, estamos falando de cidade, mas está falando sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre algo na sua vida que você sente, não, isso aqui é uma fortaleza. Não, aquela pessoa parece uma fortaleza, o coração está duro. Mas Deus está dizendo o quê? Que vai destruir fortalezas. Você crê? O justo anda pela fé. Irmã, será? Sim, irmão, se você duvidou, já não acontece. Você tem que crer. Deus vai destruir essas fortalezas. Cada um tem uma fortaleza. Ou cada um olha para algo na sua vida. Não, isso aqui é uma fortaleza que está acontecendo na minha vida. E eu não consigo sair dela. Ou eu não consigo destruir essa fortaleza que me impede de conquistar algo. Ou de chegar em tal lugar por causa dessa fortaleza. Mas Deus vai destruir desde o dia que você se levantar com as armas de Deus. Amém? Anulando de nós sofismas. O que é sofismas? É a mentira ou a má fé. Então Deus vai anular as mentiras do diabo. Deus vai anular a má fé que vai vir contra mim e muitas vezes querem vir contra as nossas vidas. Deus vai também tirar da nossa vida, vai destruir, Deus vai revelar. Irmão, não há mentira que não seja revelada. Deus vai anular essas mentiras. Amém? Que pode ser contra a sua vida, contra a sua família, lá no seu emprego. Irmão, talvez muitas pessoas se levantam contra você. E é mentira. Deus, tranquilo, Deus vai anular essas mentiras. Deus vai anular essas sofismas. Tudo que estiver acontecendo no país, na cidade, estiver envolvido essas sofismas, essa mentira, o engano, a corrupção, Deus vai anular quando a igreja se levantar com as armas de Deus. Amém? Então essas mentiras serão destruídas. Teve uma vez que estava acontecendo, estavam abrindo os armários das pessoas no mercado, os cadeadinhos meio fracos, as pessoas meio que, e tinha alguém que estava roubando os armários da pessoa. Oh, sumiu isso aqui meu, sumiu isso aqui meu. E no meu, graças a Deus, Deus tinha colocado um anjo ali e ninguém roubava nada. Só que qual foi o problema? Rouba de todo mundo, menos do Diego. Então é o Diego que está roubando. Aí comentaram comigo, né? Ah, estão desconfiando de você. Tranquilo. Eu levava uma marmitinha, né? De alumínio, eu esquentava no banho-maria para a hora do almoço. Falei, todo dia, se quiser que eu passe lá, abro a marmita, abro, não tem problema. Tô tranquilo. Não devo nada. Ah, o diabo que levantou essa mentira aí, rapidinho vai ser anulado. Então eu ia embora, eu falava, tô indo embora, você quer dar uma olhada na marmita? Não, tem que abrir, né? Tá roubando os armários dos outros aí, vai que tá, né? Ah, olha, dá uma olhadinha aqui no meu aqui. Não, que isso, Diego, pode ficar tranquilo. Vai anular, irmão, não sei quem se levanta contra a mentira, contra a sua vida. Deus vai anular essas mentiras. Deus vai mostrar a verdade para essas pessoas. Que muitas vezes, o fulano disse, o ciclano disse, e chega no ouvido do outro nem sabe o que aconteceu. Virou um telefone sem fio e chegou uma mentira da sua vida. Ou, né, de contar de você para outra pessoa e a pessoa está brava com você nem sabe. O que
está bravo comigo? Porque me contaram. Muitas vezes é mentira. E Deus vai anular essas mentiras. E a pessoa que se levantou com mentira vai ser envergonhada. Porque Deus vai anular essas mentiras. Amém? Viva na verdade. E as mentiras serão anuladas na sua vida. Amém? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então toda soberba, toda arrogância, né? O altivez, arrogância, soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque tem pessoas, tipo assim, quando nós falamos da palavra de Deus, as pessoas querem ser mais. Ah, você é crente, estou te enganando. Eu sou mais esperto que você. Muitas pessoas são arrogantes. Você fala de Deus, a pessoa não quer ouvir. A pessoa acha que você está sendo enganada e ela que está na certeza. Mas ela não sentiu o que você sentiu. Ela não sente o que você sente. Porque ainda vive uma vida de mentira. Mas essa arrogância dessas pessoas, elas vão chegar para você. Ora por mim. Lá essa pessoa que um dia falou com arrogância, que não aceitou a palavra de Deus, através da sua vida, ela vai chegar até você e falar, eu preciso que você ore por mim. Irmão, isso não aconteceu, não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes, alguém achava, não, está errado, é eu que faço assim. No primeiro problema, Deus vai lá e coloca no coração daquela pessoa, pede para o fulano orar por você. Foi aquela que um dia achou que estava mais certo do que aquele que servia a Deus. E Deus fez o quê? Vá lá. Igual quando o apóstolo Paulo ficou cego, né? Pediu para orar, Zacarias, né? Ananias. Ananias ora, ele ficou com medo. Mas isso daí, vai lá. O apóstolo, e Paulo, né? O Saulo, ali estava o que? Ele olhou e falou, puxa, bem esses daqui que eu estou matando, veio orar por mim. Ele que estava altivo, estava arrogante, estava matando os cristãos, recebeu uma oração de um cristão para receber a sua cura, para tirar a cegueira física que ele estava tendo. Amém? Irmão, fica firme. Se arme com as armaduras do Senhor. As suas armas têm que ser poderosas em Deus. E Deus vai destruir essas fortalezas, vai anular as mentiras e vai tirar esses arrogantes, né? Vai fazer com que essas pessoas entendam quem é Deus, e essa arrogância, essa altivez vai se tornar em humildade. Amém? Glória a Deus. Então essa soberba vai sair daqueles que um dia se levantam contra o conhecimento de Deus. E aí, diz assim, levando cativo todo pensamento. É algo muito importante o pensamento. O pensamento, a obediência de Cristo. Um dia eu li um livro, eu trouxe isso para a igreja, e o cara, uma revelação, eu lendo, eu não conseguia entender. Mas depois ele foi mostrando o que Deus foi mostrando para ele através daquele versículo. E ele falou assim, ó, o diabo sempre tem uma estratégia, ele usa com todos. Comigo, com você, com todos nós. Ele usa sempre a mesma estratégia, que é na sua mente. Se ele colocar na sua mente que você não pode, que você não consegue, que você não crê, que você confia em você mesmo, que você deve ser arrogante, que você deve ser soberbo, se ele conseguir implantar o que ele quer na sua mente, não, eu não acredito em mais nada, ele não vai falar ele não vai falar você, ele vai falar sempre eu. Para que você pense que você que está pensando, mas é ele que está lançando os dardos inflamados do inimigo. As flechas do inimigo vêm na sua mente, nos seus pensamentos, e quando você vê, você está pensando negativamente, você está pensando que não vai dar certo, você está pensando, mas se eu pensar, você começa a pensar naturalmente. Então toda estratégia que Satanás usa, primeiramente é no seu pensamento. Porque aquilo que você estiver pensando, é aquilo que você se torna.
A vida e a morte estão no poder da língua. E a quem utiliza como do seu fruto. Mas a boca fala que está cheio o seu. E muitas vezes na Bíblia, quando fala coração, é pensamento. É a mente. Não é aqui. Você não pensa aqui. Você pensa aqui. E aí você vai falar. Porque aquilo que você pensou. Aquilo, fulano fez aquilo. Você já pensou aqui e você vai falar. Então a boca fala que está cheio o seu pensamento. E se você e eu não estivermos com um pensamento em Cristo, por isso que as armaduras de Deus têm algo chamado o quê? Capacete da salvação. Para guardar o que? Os nossos pensamentos contra as flechas, os dardos inflamados do diabo. Nossa, nada dá certo, eu não vou conseguir, não dá. Aquele pastor está me enganando, porque a palavra de Deus diz isso e eu não estou conseguindo. Será que eu faço isso? E aí em vez de darmos passos de fé, retrocedemos. Porque começamos a cair na cilada do diabo através dos nossos pensamentos. Esse é o caminho que ele usa para atingir a minha e a sua vida. Quantas vezes você pensa negativo durante o dia e quantas vezes você pensa positivo? Quantas vezes você pensa na palavra, no que Deus está fazendo ou naquilo que não está acontecendo? Como estamos gerindo os nossos pensamentos? Irmão, quando eu me converti e a gente aprendeu, veio algo no seu pensamento negativo, tirando a sua fé, se amarra em nome de Jesus. Veio uma tentação do teu pensamento, está amarrado em nome de Jesus. E a gente tinha aquilo, né? Estava andando, está amarrado em nome de Jesus. Olha, o diabo lançando negócio na minha mente. A gente tinha aquele negócio de amarrar mesmo. Irmão, aquilo foi parando. A pessoa aceita o pensamento, viu aquele pensamento errado, negativo, e continua. Vai aceitando tudo que o diabo vai colocando. Se um passarinho fazer um ninho na tua cabeça, você deixa? O que você faz? Vai espantar, vai procurar. Já a mesma coisa, vem com um passarinho, vai plantando ali, vai colocando um ninho, vai arrumando, na que vê, está morando na sua mente. Seus pensamentos, tudo que não vai dar certo, que não vai conseguir, Deus não está comigo, sou abandonado, quem sou eu? Eu sou a formiguinha de Jesus. E a gente não pensa na palavra de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Como eu falei, a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Até mais que você pode pensar de bom, Ele pode fazer ainda mais. Mas com o nosso pensamentinho, com coisinhas pequenininhas ou com coisas negativas, a gente vai deixando o diabo formar um ninho na nossa mente. E quando a gente vê, cadê a palavra de Deus? Quando a gente vê, cadê a adoração ao Senhor? Quando a gente vê, cadê o momento de intimidade com o Senhor? A gente não tem mais tempo, a gente não consegue fazer mais nada, porque a gente deixou o diabo plantar nos nossos pensamentos, e aí a gente começa a desobedecer a Cristo, porque o pensamento é a obediência a Deus. Amém? E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E aí você vai odiar, irmão, tirar da sua vida o que é pecado. Isso aqui era o que me satisfazia. Esse pecado aqui me trazia alegria. Mas quando você se entrega de coração ao Senhor, e obediência a Deus, aquilo não te faz falta nenhuma. Amém? Glória a Deus. Efésios, para falar sobre as armaduras rapidamente. Efésios 6. Vamos ler do 10 ao 18. E eu vou falar resumidamente, eu quero ter um tempo para orar. Amém? Para nós guerrearmos.
Você faz parte da milícia de Deus, amém? E a milícia é o exército de Cristo. E as nossas armas têm que ser poderosas em Deus. E nós vamos usar essas armas hoje na sua vida, na sua casa. Efésios 6, 10 ao 18. Amém? Vai prestar atenção em cada versículo. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra quem? Ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Na onde? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes o quê? Ter acontecido o quê? Vencido tudo. Quem tiver com as armaduras de Deus vai vencer tudo. Permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E esses santos somos eu e você que estamos vivos. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? Oração, fé, esperança, amor, palavra de Deus e o Espírito Santo. As armaduras de Deus, resumidamente, é tudo isso na nossa vida. Amém. Estamos com a nossa vida em oração? Nós temos andado na fé? Nós temos a esperança daquilo que Deus prometeu na nossa vida? Temos o amor de Cristo para com cada um dos nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos? Pois a Bíblia diz: amar os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Palavra de Deus, nós temos esse momento com a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Você pega só para trazer no culto. Ah, nem entrego mais, pastor, eu levo o celular. E o Espírito Santo de Deus, nós temos falado com o Espírito Santo de Deus? Porque Jesus, quando foi, ele falou assim: eu tenho que ir para que o Espírito Santo de Deus esteja convosco. Amém. Então quero um momento que você e eu vamos orar. Orar pela nação, orar pela cidade, e você vai orar pela sua vida, pela sua família. Amém. Orar por aqueles que pediram oração para você, seus amigos, seus conhecidos, declarando, e nós vamos no exército, irmão, nós temos que usar as armas. Amém? Você vai declarar com fé, você vai profetizar com fé, você tem que orar, você tem que usar a fé, a esperança, o amor sobre a vida de cada um, declarar a palavra de Deus. Pai, Espírito Santo, me ajuda em todos os momentos. Amém. Se estiver enfermo, Deus vai te curar hoje. Só recebe quem crê, irmão. Quem crê, recebe a cura. Amém. Pastor, não durmo de noite. Pastor, estou sentindo que tem algo estranho na minha vida. Nós vamos orar. Vamos declarar que toda obra maligna, todos os dardos inflamados do maligno, vai cair contra a minha vida, vai cair contra a sua vida, vai cair contra a nação, contra a cidade, em nome de Jesus.
pois Deus está preparando um grande avivamento. E nós temos que estar preparados. Mais uma vez, você é insistente, falando sobre o avivamento e falando que nós temos que ter intimidade com o Pai. Amém? Fique de pé. Você que está em casa também, se puder, vá para o seu quarto. Você vai ali orar. Você vai clamar. Se estiver sozinho, glória a Deus. Mas se tiver alguém na sua casa, você vai para o seu quarto, você ora. Você vai clamar junto conosco, declarando em nome de Jesus e usando essas armas do Senhor, em nome de Jesus, para que as ciladas do diabo não venham prevalecer contra a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo. Aleluia. Quer que você primeiro, fica um pouquinho baixinho só para mim, você repita junto comigo. Baixa um pouquinho o louvor. Quer que você ora esse versículo sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Fala: Deus, me cinge com a tua verdade. Fala, irmão, com fé. Fala com fé. Deus, me cinge com a tua verdade. Me veste com a couraça da justiça. Me calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Senhor, quero embraçar agora o escudo da fé. Também, Senhor, quero estar o capacete da salvação sobre a minha vida. E, Senhor, eu quero também a espada do Espírito e declarar com oração e súplica o poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Ora agora, ora para sua família, ora se você sentir no seu emprego, em nome de Jesus. Nosso Deus está aqui, Ele alcança. Se tiver alguém que você estiver orando, descendo lá no Japão, nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Aleluia, Deus, santo, santo e poderoso. As nossas armas são poderosas em Deus. Usa essa arma. A palavra de Deus diz lá em Lucas que Ele vos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade. Manda o mal embora da vida deles. Manda o mal embora da cidade. Manda que todo espírito de principado e potestade caia por terra na nação brasileira, em nome de Jesus. Ora agora, Deus, se há algo em mim, Senhor, no meu coração, tira, Senhor, tudo aquilo que impede de eu caminhar na fé, Senhor. Tira do meu coração. Possa viver em obediência. Leva cativo, Senhor, os meus pensamentos à obediência de Cristo. Que toda mentira, toda sofisma de Satanás caia por terra contra nossas vidas, contra nossa família. Que as mentiras sejam reveladas, sejam expostas e que a verdade venha a prevalecer. Alcança, Deus, os nossos familiares que moram perto, que moram longe. Alcança a vida deles.